A tinta Life Paint da Volvo aumenta a segurança nas estradas à noite. Este spray inovador torna objetos do dia a dia refletivos em condições de baixa luminosidade, oferecendo proteção extra para ciclistas, pedestres e turistas em ruas escuras. A Volvo criou a Life Paint para combater os perigos da má visibilidade à noite. Você pode aplicá-la em bicicletas, roupas e mochilas, sem alterar a aparência. É ótimo que ela dure até uma semana e seja lavável, tornando-a prática e fácil de usar. Imagine andar de bicicleta em uma rua pouco iluminada e, de repente, seu equipamento brilha nos faróis dos carros que se aproximam, alertando os motoristas sobre sua presença. É isso que a Life Paint faz. Melhora a visibilidade, sem abrir mão do estilo. Ao desenvolver esse produto, a Volvo não está apenas vendendo carros, está promovendo a segurança nas estradas e protegendo vidas. Com o aumento de acidentes noturnos, soluções inovadoras como a Life Paint são essenciais para aumentar a segurança nas nossas estradas. Então, por que não tornar seu equipamento mais visível com esse spray inteligente? E se eu te dissesse que você pode se surpreender ao conhecer Santa Cruz del Islote? Esta ilha extraordinária, localizada na costa da Colômbia, no Mar do Caribe, é a ilha mais densamente povoada do mundo. Com apenas 1,2 hectares, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, Santa Cruz del Islote abriga cerca de 500 moradores. Isso significa que quase uma cidade inteira se encaixa em um pedaço de terra do tamanho de um quintal. A ilha vive da pesca e do turismo, atraindo visitantes curiosos sobre seu estilo de vida único. Com as casas bem próximas umas das outras, a comunidade demonstra uma notável criatividade e resiliência. Não há carros aqui, criando uma atmosfera nostálgica, onde os vizinhos se conhecem e passeiam por caminhos estreitos. A vida na ilha é vibrante, com casas coloridas ao longo das ruas e o cheiro de peixe fresco no ar. Os moradores transformaram recursos limitados em um ambiente próspero que mostra a engenhosidade humana. Santa Cruz del Islote não é apenas um local geográfico. É um exemplo notável de como uma comunidade pode florescer contra todas as probabilidades no tranquilo abraço do Caribe. Viva emoções radicais nas montanhas russas verticais do SeaWorld Orlando. Não é apenas uma atração no parque de diversões, é a primeira do tipo, proporcionando uma experiência emocionante que simula a sensação de surfar. Imagine-se subindo a 33 metros de altura, segurando firme, pronto para enfrentar as ondas de adrenalina. Com velocidades de até 96 km/h, essas montanhas russas inovadoras oferecem uma perspectiva única, permitindo que você fique em pé e sinta cada movimento como nunca antes. A sensação é diferente das montanhas russas tradicionais, onde você está sentado e preso. Aqui você se sente mais conectado à atração, como se realmente estivesse surfando nas ondas. É uma experiência que vai agradar os amantes de aventura e emoção. Seja você um morador local ou um turista, essas montanhas russas no SeaWorld Orlando prometem emoções inesquecíveis. Pronto para se levantar e surfar na onda? Prepare-se para se encantar com a beleza da Alhambra. Este impressionante complexo palaciano em Granada é o lugar mais visitado da Espanha, atraindo quase 3 milhões de turistas a cada ano. Construída nos séculos XIII e XIV, durante a dinastia Nasrida, a Alhambra é uma obra-prima da arquitetura islâmica, com detalhes incríveis e maestria que deixam muitos maravilhados. Ao passear por seus jardins e pátios deslumbrantes, você encontrará fontes tranquilas que criam uma atmosfera pacífica onde a história ganha vida. Cada canto da Alhambra conta sua própria história, com padrões de azulejos intricados e delicadas esculturas em gesso, refletindo o rico patrimônio cultural da época. Não é apenas uma relíquia do passado, é um símbolo vibrante do espírito artístico que floresceu na Espanha medieval. Então, por que não se perder em seus caminhos encantadores e experimentar a magia por si mesmo? Porque o Lula gigante captura nossa imaginação. Essa criatura fascinante é um dos maiores invertebrados do planeta, com alguns exemplares chegando a impressionantes 13 metros de comprimento. Para ter uma ideia, imagine um ser capaz de se enrolar em um ônibus pequeno. Seu tamanho impressionante é complementado por seus enormes olhos, que são os maiores de qualquer animal conhecido, do tamanho de pratos de jantar. Esses olhos colossais são particularmente vantajosos para detectar tanto presas quanto predadores na escuridão do fundo do oceano, onde a luz do sol mal penetra.
No entanto, o lula gigante vive em um ambiente extremo no fundo do mar, tornando difícil para os pesquisadores estudarem essa maravilhosa criatura de forma completa. Muito do que sabemos vem de encontros raros e breves gravações em vídeo, revelando apenas vislumbres de seu comportamento. Alguns pesquisadores especulam que os lulas gigantes são viajantes solitários, enquanto outros sugerem que eles podem se comunicar ou até socializar nas profundezas misteriosas do oceano. À medida que a tecnologia avança, em breve poderemos desvendar mais segredos sobre esses gigantes enigmáticos que habitam os abismos de nossos oceanos. Você pode se surpreender ao descobrir que a gravidade não é instantânea. Ao contrário do que muitos pensam, a velocidade da gravidade é igual à velocidade da luz, que é cerca de 299.192 km por segundo. Isso significa que quando você solta um objeto, ele não atinge o chão no mesmo instante. Na verdade, os efeitos da gravidade levam um tempo curto, mas mensurável para chegar até você. Imagine as estrelas brilhando no céu noturno. A luz desses corpos celestes leva anos, às vezes milhões, para nos alcançar. E o mesmo vale para a atração gravitacional delas. Essa ideia é semelhante a promessas feitas durante as eleições, muitas vezes exageradas e confusas. Compreender que a gravidade tem uma velocidade finita nos ajuda a apreciar as complexidades do cosmos. Isso nos lembra de questionar criticamente conceitos científicos, ajudando a separar fatos de mitos. Na próxima vez que você ver uma maçã caindo, lembre-se de que a gravidade é mais rápida que uma bala, mas não é instantânea. Você consegue escapar da prisão 68 vezes como Tambunin? Essa incrível façanha pertence a Gayus Tambunin, um funcionário da Receita da Indonésia, que agora está sendo julgado por corrupção. Apesar da gravidade de seus crimes, ele conseguiu sair da prisão não uma, mas 68 vezes. As aventuras de Tambunin mostram como a corrupção pode minar o sistema de justiça. Em um caso chocante em 2010, ele tentou se disfarçar ao assistir a um jogo de tênis em Bali, mas seu plano falhou quando os espectadores o reconheceram. Esse momento constrangedor destaca não apenas seus métodos duvidosos, mas também como disfarces mal planejados podem levar a consequências inesperadas. À medida que a história de Tambunin se desenrola, surgem questões importantes sobre responsabilidade e a eficácia das medidas contra a corrupção na Indonésia e além. Seus repetidos fugas levarão a regras mais rígidas no sistema legal, ou ele conseguirá escapar novamente. E se eu te contar sobre a corrida de queijo em Gloucester? Todo ano, os moradores se reúnem em Gloucester, na Inglaterra, para um evento incrivelmente divertido chamado Corrida de Queijo. Nessa corrida única, os participantes descem uma ladeira íngreme atrás de um pesado queijo Double Gloucester. A emoção aumenta quando os competidores tentam ultrapassar o queijo que rola, muitas vezes descendo mais rápido do que qualquer um consegue correr. Não é apenas um teste de velocidade, é também uma luta contra a gravidade e quedas inesperadas. Muitos corredores caem, o que traz ainda mais caos e diversão ao dia. Seja participando da corrida ou torcendo da lateral, a combinação de risadas, adrenalina e um pouco de queijo torna esse evento realmente especial. Pessoas de todas as idades se juntam à festa, criando um clima de comunidade e alegria. Então, se você quer uma tradição de aventura selvagem, não perca a corrida de queijo na próxima vez que estiver em Gloucester. Porque correr se você pode correr atrás do queijo. Você sabia que a cor dos olhos das corujas revela seus hábitos? A cor dos olhos das corujas não é apenas para a beleza. Na verdade, ela dá uma ideia de como elas caçam. Por exemplo, corujas com olhos marrons escuros são mestres da caça noturna, usando sua visão aguçada para se orientar na escuridão. Ao mesmo tempo, corujas com olhos laranjas preferem caçar ao amanhecer e ao anoitecer, aproveitando aquelas horas de crepúsculo quando outros seres estão ativos. Corujas com olhos amarelos, por outro lado, são predadoras diurnas, se sentindo bem à luz do dia enquanto procuram por comida. Essa incrível característica evolutiva as ajuda a se camuflar no ambiente durante a caça, tornando-as mais bem-sucedidas em capturar suas presas. Na próxima vez que você ver uma coruja, reserve um momento para prestar atenção na cor dos olhos dela. Isso pode te dizer se esse amigo emplumado prefere a escuridão da noite, a magia do crepúsculo ou a luz do dia. Você já viu um canguru dando um golpe com a pata?
Esses animais incríveis são conhecidos não só por seus saltos únicos, mas também por seu poderoso golpe, que é uma importante defesa contra predadores, especialmente os dingos. Quando se sentem ameaçados, os cangurus podem dar um golpe rápido e forte com suas patas traseiras musculosas, o que pode causar ferimentos sérios. Isso não é apenas um ato de agressão, é um instinto natural que se desenvolveu ao longo da evolução para ajudá-los a sobreviver na natureza. Assistir a um canguru golpeando é fascinante. Eles conseguem se equilibrar na cauda, usando-a como apoio, enquanto miram no atacante com suas patas poderosas. Essa habilidade única os ajuda a evitar perigos e proteger a si mesmos ou seus filhotes. Os cangurus também são conhecidos por sua agilidade e podem saltar grandes distâncias, o que os ajuda a se mover por diferentes paisagens da Austrália. Então, da próxima vez que você ver um canguru, lembre-se de que por trás de sua aparência fofa existe uma impressionante estratégia de defesa. A natureza não é incrível? Você sabia que o basquete era caótico antigamente? Antes de ser aprimorado em 1937, o basquete parecia mais um playground selvagem do que um esporte organizado como conhecemos hoje. Os árbitros tinham que lançar a bola após cada ponto marcado, o que frequentemente parava o jogo para disputas de posse. Imagine os jogadores pulando e lutando pela bola o tempo todo. Essa regra criava um ritmo imprevisível, que irritava tanto os jogadores quanto os espectadores. Quando as equipes marcavam pontos, o jogo se tornava uma série de pulos, tornando-se fragmentado. Com tantas paradas, era difícil criar um ritmo constante ou manter o momentum. Felizmente, em 1937, as autoridades introduziram mudanças que permitiram passar a bola diretamente para a equipe adversária, após um ponto. Essa inovação tornou o jogo mais fluido e emocionante, permitindo que as equipes se concentrassem em estratégia e trabalho em equipe, em vez de uma luta constante. Hoje, graças a essa mudança significativa, podemos desfrutar de partidas rápidas com momentos incríveis e atletas talentosos. Não é incrível como uma simples regra pode mudar um esporte? Um fato interessante sobre as luas geladas. Você sabia que algumas luas do nosso sistema solar, como Europa e Encélado, podem esconder vida sob sua espessa camada de gelo? Esses corpos celestes incríveis têm uma superfície congelada, mas os cientistas acreditam que abaixo delas existem grandes oceanos. Esses oceanos subterrâneos mantêm calor devido ao calor interno da Lua, o que pode criar condições adequadas para a existência de vida microscópica. Europa, uma das luas de Júpiter, é a principal candidata, pois sua crosta de gelo, segundo os cientistas, cobre um oceano salgado, rico em substâncias químicas. Da mesma forma, Encélado, que orbita Saturno, possui géiseres que lançam vapor d'água no espaço, indicando um oceano dinâmico sob a superfície. Essa ideia inspira os cientistas, pois abre possibilidades para a busca de vida além da Terra. Imagine o que essas pequenas criaturas invisíveis podem nos ensinar sobre o universo. Estamos sozinhos ou a vida pode existir nos lugares mais inesperados? Você sabia que os pais cavalos marinhos carregam os filhotes? No mundo subaquático dos cavalos marinhos, os papéis de gênero tradicionais são surpreendentemente invertidos, pois é o macho que fica grávido. Após uma dança de acasalamento fascinante, a fêmea deposita seus ovos na bolsa do macho, uma câmara única localizada em seu abdômen. Essa bolsa serve como um abrigo seguro, onde o macho fertiliza os ovos e os cuida por várias semanas. Durante esse período de incubação, o macho regula cuidadosamente a temperatura, o fluxo de oxigênio e a salinidade, garantindo que os embriões em desenvolvimento prosperem. Sua dedicação não para por aí. Ele também protege os pequenos cavalos marinhos de possíveis predadores e precisa contrair-se em uma série de movimentos semelhantes ao trabalho de parto para liberar os filhotes totalmente formados no oceano. Esse exemplo extraordinário de verdadeira gravidez masculina é único no reino animal, despertando a fascinação entre os cientistas. Historicamente, culturas asiáticas antigas viam os cavalos marinhos como símbolos de proteção e boa sorte, provavelmente influenciadas por seus hábitos de parentalidade incomuns. Biólogos continuam a estudar essas criaturas fascinantes para entender melhor a biologia reprodutiva e as diversas adaptações da vida na Terra. No mundo dos cavalos marinhos, a paternidade demonstra um nível de compromisso sem igual. Acredite ou não, árvores podem atingir 130 metros de altura. Essa altura impressionante, vista em espécies majestosas como a sequoia, destaca o quão magníficas as árvores podem ser. No entanto, seu crescimento incrível está intimamente ligado a um recurso essencial: a água.
As árvores precisam de muita água, não apenas para sobreviver, mas também para crescer. Suas raízes se aprofundam no solo em busca de umidade, que é então transportada pelo tronco até as folhas, onde é utilizada no processo de fotossíntese. Esse processo alimenta o crescimento da árvore e permite que ela se estenda em direção ao céu. Embora algumas árvores possam crescer de forma impressionante, se não conseguirem absorver água suficiente, sua altura é naturalmente limitada. Portanto, ao admirar esses gigantes, lembre-se de que seu crescimento majestoso é não apenas uma história de beleza, mas também de sobrevivência e adaptação. Como esses gigantes lidam tão graciosamente com suas necessidades hídricas. É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Vamos desvendar a verdade sobre primos. Este tema interessante mostra como os filhos de duas duplas de gêmeos idênticos são legalmente considerados primos, mas geneticamente se comportam como irmãos. Como os pais têm DNA idêntico, seus filhos herdam quase o mesmo material genético. Isso significa que os filhos dos gêmeos são geneticamente tão parecidos quanto irmãos de sangue, embora a lei os veja de forma diferente. Imagine crescer com alguém que é criado como um irmão ou irmã tendo características semelhantes, saúde e até amigos em comum, mas em encontros familiares, dizem que vocês são apenas primos. Aparentemente, as definições legais de família nem sempre correspondem à realidade biológica. Essa conexão em comum na genética mostra que os laços familiares podem ser mais complexos e fascinantes do que muitas vezes pensamos. Você já se perguntou sobre a ciência empolgante por trás das relações familiares? O que é surpreendente sobre o mestre da katana? Este japonês elevou a arte da esgrima a um nível sem precedentes, dominando a katana, a espada tradicional japonesa. Ele não é apenas um espadachim, é admirado por sua incrível habilidade de cortar balas no ar. Imagine a precisão e os reflexos necessários para isso. Cientistas o estudaram e descobriram que sua percepção do tempo é muito acima da média, permitindo que ele reaja mais rápido que a maioria das pessoas. Essa habilidade extraordinária lhe dá a capacidade de prever movimentos e desferir golpes com uma precisão incomparável. Seu treinamento combina técnicas ancestrais com métodos científicos modernos, demonstrando o incrível potencial das capacidades humanas. Quando ele realiza demonstrações emocionantes, o público fica maravilhado, percebendo que a maestria se baseia não apenas em habilidades físicas, mas também em consciência mental. Como uma única pessoa pode expandir os limites do que consideramos possível na esgrima? Você sabia sobre o incrível táxi Zoox com direção autônoma? Em 2020, a Zoox apresentou um veículo revolucionário que muda nossa visão de transporte. Este táxi inovador, com 3,5 metros de comprimento, acomoda confortavelmente 4 passageiros, perfeito para viagens urbanas. O mais impressionante é que ele pode operar por até 16 horas seguidas. Imagine-se entrando e desfrutando da viagem sem tocar no volante. Equipado com câmeras e sensores modernos, este táxi autônomo navega facilmente pelo ambiente, reconhecendo pedestres e semáforos. Ele pode atingir velocidades de até 120 km/h, o que é bastante impressionante para um veículo sem motorista. Essa tecnologia incrível promete revolucionar a mobilidade urbana, possivelmente reduzindo congestionamentos e emissões à medida que mais pessoas começarem a usar táxis autônomos. Será que este é o futuro da locomoção? Imagine-se acelerando pelas ruas movimentadas, relaxando em um táxi inteligente que cuida da direção por você.
Acredite ou não, a história da mata é fascinante. A região da Mata, conhecida hoje por seu rico patrimônio, se tornou um lugar importante em 1961. Esse pequeno, mas vibrante local teve um papel significativo nos anos 80, especialmente na vida cultural e social. Como um centro para artistas e músicos locais, a Mata se tornou um espaço onde a criatividade floresceu. Os eventos locais celebravam a diversidade cultural de seus habitantes, transformando-a em um caldeirão de tradições e ideias. Com suas paisagens pitorescas e atmosfera acolhedora, a Mata atraía visitantes que queriam experimentar seu charme único. Com o passar do tempo, a região se desenvolveu, mantendo suas raízes, e agora abriga galerias, teatros e ateliês que refletem seu legado artístico. Hoje, as pessoas visitam a Mata não apenas para admirar sua beleza, mas também para se conectar com seu passado vibrante e futuro promissor. Que histórias você descobrirá nas mágicas ruas da Mata? Descubra o ousado mundo do contrabando na Rota da Seda. Quando o Império Otomano decidiu bloquear a Rota da Seda, isso se tornou um grande problema para os comerciantes que dependiam dessa importante rota comercial. Enfrentando restrições severas, muitos deles recorreram a estratégias engenhosas, como contrabando e suborno, para manter seus negócios. Essa situação mostra o quanto as pessoas podem ser persistentes na busca por meios de subsistência, mesmo quando as chances estão contra elas. Os comerciantes frequentemente escondiam mercadorias em compartimentos secretos ou usavam documentos falsos para enganar as autoridades. Subornos a funcionários locais tornaram-se uma prática comum, permitindo que eles passassem pelos postos de controle despercebidos. Os riscos eram altos, mas, para muitos, os benefícios potenciais superavam os perigos. Graças à criatividade e coragem, esses comerciantes superavam obstáculos difíceis, mostrando que o espírito do comércio não conhece fronteiras. Como esses atos de desobediência mudaram nossa compreensão sobre o comércio? Acredite ou não, mas a civilização do Vale do Indo era incrivelmente avançada. Essa incrível civilização existiu de 300 a 1300 a.C., nas regiões que hoje são o Paquistão e a Índia. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa mostravam um planejamento urbano impressionante, à frente de seu tempo, com ruas em formato de grade e sistemas de drenagem sofisticados que mantinham as cidades limpas. O uso de tijolos padronizados tornava a construção eficiente e uniforme. As casas eram construídas com acesso à água, e a presença de banhos públicos destacava a preocupação deles com a higiene e o bem-estar da comunidade. O que é realmente surpreendente é que, ao contrário de outras culturas antigas, as pessoas do Vale do Indo não construíam grandes templos ou monumentos. Essa ausência pode indicar que valorizavam uma sociedade mais igualitária, onde a vida cotidiana era mais importante do que manifestações monumentais de poder. O que mais podemos aprender com essa antiga cultura? Jenner realmente criou a primeira vacina? Em 1796, o médico inglês Edward Jenner deu um passo revolucionário na medicina ao desenvolver a primeira vacina contra a varíola, uma doença que levou milhões de vidas ao redor do mundo. Naquela época, a varíola causava medo devido à sua natureza mortal, afetando tanto crianças quanto adultos, frequentemente deixando os sobreviventes com cicatrizes terríveis. Jenner percebeu que as ordenhadoras que já tinham tido varíola bovina, uma doença menos grave, pareciam estar protegidas da varíola. Essa descoberta incrível o levou a testar sua hipótese. Ele vacinou um menino de 8 anos chamado James Phipps, com material retirado das lesões da varíola bovina. Surpreendentemente, após o contato com a varíola, o menino não adoeceu. O trabalho de Jenner lançou as bases da imunologia e da vacinação, que desde então salvaram inúmeras vidas. A vacina contra a varíola foi tão eficaz que, em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada. O espírito inovador de Jenner mudou para sempre o curso da saúde pública. Não é inspirador? Acredite ou não, a cor amarela ajuda a memorizar. Essa cor vibrante não só alegra os olhos, ela realmente melhora a capacidade do seu cérebro de lembrar informações. Estudos mostram que o amarelo chama nossa atenção de forma única, quase como um marcador que destaca fatos importantes. Por isso, você pode ver ônibus escolares, cadernos e até placas de aviso nessa tonalidade brilhante. Esses objetos amarelos se destacam no nosso ambiente, tornando-se mais fáceis de notar e lembrar.
Quando os alunos usam cadernos ou materiais de estudo amarelos, eles recebem um impulso extra para a memória, ajudando a fixar informações para provas e exames. Então, da próxima vez que você ver algo amarelo, pense em como isso ajuda a manter informações importantes frescas na sua memória. Quem sabe adicionar um pouco de amarelo ao seu espaço de estudo também melhore sua memória. Difícil de acreditar, mas as barbas tinham seu preço. Em 1698, Pedro o Grande instituiu um imposto sobre as barbas para acostumar seus súditos ao estilo europeu de cuidados pessoais. Esse imposto incomum visava modernizar a sociedade russa e aproximá-la dos costumes ocidentais. Homens que desejavam manter suas barbas precisavam pagar um imposto, cujo valor variava conforme seu status social. Para garantir que a lei fosse cumprida, Pedro criou uma equipe policial especial que monitorava a situação. Essa equipe podia até forçar a raspagem das barbas de quem se recusasse a pagar. A reação da sociedade foi mista. Muitos se opuseram, considerando isso uma violação da liberdade pessoal. No entanto, esse imposto estranho se tornou uma parte marcante dos esforços de Pedro para transformar a Rússia, destacando até onde ele estava disposto a ir pela modernização. Você consegue imaginar que, naquela época, sua barba poderia custar dinheiro? E se eu disser que a neve pode ser suja? A neve muitas vezes parece limpa e perfeita, cobrindo o mundo com um manto branco, mas na verdade pode conter poluentes do ar. Quando os flocos de neve se formam, eles atraem e retêm pequenas partículas como gases de escape de carros, emissões industriais e até poeira. Isso acontece porque os pequenos cristais de gelo têm uma superfície pegajosa, o que permite que se liguem a essas substâncias nocivas. Como resultado, a neve ao redor de estradas movimentadas ou cidades pode estar cheia de poluentes. Quando a neve derrete, esses poluentes podem infiltrar-se no solo e em corpos d'água, afetando o meio ambiente e a vida selvagem. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que o que parece uma maravilha inofensiva do inverno pode esconder perigos. Portanto, da próxima vez que você ver uma bela paisagem nevada, pense no que está escondido sob esse manto branco. Será que é tão limpo quanto parece? Surpreendentemente, os banheiros podem analisar sua saúde. Pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram um vaso sanitário inteligente e inovador, que faz muito mais do que apenas dar descarga. Esse vaso sanitário de alta tecnologia pode analisar sua urina e fezes, fornecendo informações valiosas sobre sua saúde. Imagine sentar-se e, em poucos instantes, esse banheiro coleta dados sobre seu corpo. Ele verifica sinais de desidratação, falta de nutrientes e até possíveis problemas de saúde, como diabetes. O vaso sanitário inteligente utiliza sensores modernos e tecnologia de IA para interpretar os dados coletados, permitindo que você receba feedback sobre sua saúde no conforto da sua casa. Isso pode mudar a forma como monitoramos nossa saúde, ajudando a identificar problemas em estágios iniciais. A fusão de tecnologia e cuidado pessoal. Será que esse tipo de banheiro se tornará um item comum nos banheiros do futuro? Sim, é verdade. Os compasses se orientam pelo campo magnético da Terra, que funciona como um ímã gigante. Esse fenômeno incrível ajudou exploradores, marinheiros e aventureiros a encontrarem o caminho certo ao longo dos séculos. A Terra é, na verdade, um enorme ímã com polos magnéticos que criam um campo magnético que se estende muito além da superfície do nosso planeta. Quando você usa um compasso, a agulha se magnetiza, permitindo que ela gire livremente e aponte para o polo magnético norte. Esse instrumento simples, mas poderoso, mudou o curso da história, permitindo que exploradores se orientassem em terras desconhecidas e fizessem descobertas que transformaram nosso mundo. Antes dos compasses, os navegadores confiavam nas estrelas e em marcos, que às vezes podiam falhar. Hoje, os compasses continuam a desempenhar um papel importante em atividades ao ar livre, como caminhadas e acampamentos, ajudando as pessoas a encontrarem o caminho na natureza. Então, da próxima vez que você ver um compasso, lembre-se de sua fascinante conexão com os mistérios magnéticos da Terra. Prepare-se para se surpreender com o icônico logo da Hyundai. Este símbolo é mais do que um design bonito. Ele carrega um significado profundo. A forma oval representa a expansão global da Hyundai, mostrando como a empresa busca alcançar clientes em todo o mundo. Mas não é só isso. A letra H, estilizada e inclinada para a direita, simboliza o compromisso da Hyundai com a inovação e o progresso.
Ela reflete o espírito dinâmico da empresa, que continua a explorar novas tecnologias. Se você olhar de perto, perceberá que o logo lembra duas figuras se cumprimentando, o que destaca o compromisso da Hyundai com o atendimento ao cliente e o trabalho em equipe. Essa ideia de colaboração reflete o desejo deles de construir relacionamentos fortes com os clientes e garantir a satisfação. O logo encapsula a essência da missão da Hyundai: superar barreiras e criar conexões na indústria automotiva. Portanto, da próxima vez que você ver esse logo, lembre-se de que não é apenas uma marca, é um símbolo de parceria e progresso. E se eu disser que a polícia de Dubai dirige supercarros? Em uma cidade conhecida por seu luxo, a polícia de Dubai eleva o nível de conforto, patrulhando em supercarros estilosos, como Lamborghini e Mercedes-Benz. Essa abordagem única não é apenas uma imagem impressionante, reflete o compromisso de Dubai com a segurança e mostra sua cultura vibrante. Ter esses carros de alto desempenho ajuda não só a capturar infratores e potenciais criminosos, mas também serve como uma ferramenta de relações públicas, atraindo turistas e gerando orgulho nos moradores. Imagine um elegante Lamborghini passando por você, com um policial ao volante, pronto para ajudar se necessário. A escolha dos veículos simboliza o estilo de vida luxuoso de Dubai, onde o luxo é uma forma de viver. Dirigir esses carros incríveis permite que a polícia interaja com a comunidade de maneira amigável. Então, da próxima vez que você pensar na polícia, lembre-se de que eles podem chamar a atenção com estilo. Por que as viagens espaciais envolvem tantos riscos? Desde o início dos voos humanos no espaço, 19 corajosos astronautas perderam tragicamente a vida ao tentar cruzar ou ultrapassar a linha de Kármán, o limite reconhecido do espaço. Essa triste estatística revela uma taxa de mortalidade de cerca de 2,8% entre aproximadamente 676 pessoas que deixaram nossa atmosfera. As condições severas acima da Terra apresentam muitos perigos, incluindo a exposição à intensa radiação, o vácuo do espaço e falhas técnicas inesperadas. Cada um desses fatores pode levar a consequências catastróficas. Um dos incidentes mais conhecidos foi o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, que mostrou que até mesmo profissionais altamente qualificados enfrentam ameaças à vida. Apesar desses riscos, os avanços em tecnologia e protocolos de segurança visam reduzir os perigos, permitindo uma exploração mais segura da última fronteira. Ao expandirmos os limites das viagens espaciais, conseguiremos algum dia eliminar completamente esses riscos. A cor azul tem a capacidade única de acalmar nossa mente e trazer uma sensação de relaxamento. Esse efeito tranquilizador está ligado a elementos da natureza, como o oceano e o céu, que nos lembram de espaços abertos e serenidade. Por isso, o azul é frequentemente usado em hospitais e centros de saúde. Estudos mostram que quando os pacientes veem a cor azul nas paredes ou na decoração, eles se sentem mais confortáveis e menos tensos. Imagine entrar em um quarto pintado de um tom suave de azul. Isso cria instantaneamente uma atmosfera pacífica. Não é à toa que os designers escolhem essa cor para lugares onde as pessoas querem relaxar ou se curar. Então, da próxima vez que você ver uma parede azul ou uma vista tranquila do oceano, lembre-se de que sua mente pode reagir a esse tom calmante. Os efeitos psicológicos das cores são poderosos, moldam nossas emoções e até influenciam nossa saúde. Ao continuar explorando como as cores afetam nossas vidas, o azul se destaca como um símbolo de tranquilidade e estabilidade. Você já percebeu como certas cores influenciam seu humor? Você sabia sobre a incrível profundidade do Lago Baikal? Este lago maravilhoso, localizado na Sibéria, é o mais profundo lago de água doce do mundo, com uma profundidade impressionante de 1.620 metros. Imagine só, isso é mais de uma milha. O Lago Baikal não é apenas sobre profundidade, é também uma maravilha natural cheia de vida diversificada. Muitas espécies habitam aqui, muitas das quais não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta, como a foca do Baikal, a única espécie de foca de água doce. As condições únicas do lago, como sua idade antiga e o fato de que abriga cerca de 20% do suprimento mundial de água doce não congelada, criam um ecossistema delicado. No inverno, o lago congela, transformando-se em uma impressionante superfície de gelo que atrai tanto aventureiros quanto cientistas. A preservação deste lugar único é extremamente importante,
pois a poluição e as mudanças climáticas ameaçam sua rica biodiversidade. Seja você um amante da natureza ou um curioso explorador, o Lago Baikal convida você a descobrir suas profundezas e segredos. Em 2013, a famosa empresa Coca-Cola decidiu ser criativa em seu marketing. Ela adquiriu todos os endereços da web que começavam com AR e seguiam até 62H. Essa ousada iniciativa fez parte de uma campanha digital voltada para atrair o público jovem, que valoriza experiências interativas. Ao investir nesses endereços incomuns, a Coca-Cola mostrou que entende a importância de engajar os consumidores, especialmente por meio de conteúdo divertido e inovador. A campanha incluiu jogos animados e vários elementos interativos que incentivavam a participação e criavam um clima de empolgação. Embora esses sites não estejam mais ativos, a estratégia de compra destacou como as marcas estão dispostas a explorar métodos criativos para alcançar seu público-alvo. Isso levanta uma questão interessante: até onde as empresas estão dispostas a ir para chamar a atenção dos jovens no mundo digital? Ao brincar com abordagens, a Coca-Cola demonstra que até as maiores marcas podem pensar fora da caixa. Difícil de acreditar, mas o dinheiro pode desaparecer da noite para o dia. Na Coreia do Norte, houve uma chocante reavaliação da moeda, que desvalorizou drasticamente as economias das pessoas em um instante. Imagine acordar e descobrir que seu dinheiro suado só pode comprar um pão. Esse repentino tremor financeiro forçou muitos cidadãos a se adaptarem rapidamente, pois muitos só podiam arcar com produtos básicos. As consequências afetaram não apenas o conforto. Famílias inteiras enfrentaram a ameaça da fome, mostrando como a estabilidade financeira pode desmoronar rapidamente. As economias desapareceram e as pessoas tiveram que repensar sua vida cotidiana e hábitos de consumo, frequentemente priorizando comida e segurança. Esse evento abalou não apenas vidas individuais, mas também destacou a fragilidade dos sistemas econômicos, onde mudanças repentinas podem causar caos, levantando a questão: será que as economias de alguém estão realmente seguras? O que acontecerá a seguir em condições tão imprevisíveis? E se eu te contar sobre a estrutura Zemba? Esta impressionante maravilha arquitetônica é não apenas bonita, mas também funcional. A estrutura Zemba possui uma superfície de vidro resistente, que chama a atenção e suporta o passar do tempo. O que realmente a destaca é a magnífica ponte central, que simboliza conexão e energia, incorporando o espírito de unidade em seu design. Uma camada protetora garante sua durabilidade contra diferentes impactos, tornando-a adequada para diversas condições. Além da estética, a estrutura Zemba desempenha uma função importante: promove a interação e melhora o fluxo de energia entre as pessoas. À medida que as cidades se desenvolvem, designs inovadores como o Zemba nos lembram da importância de unir beleza e praticidade. Você já viu um edifício que conta uma história como este? Não podemos realmente pousar em gigantes gasosos? A resposta é clara: não. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, conhecidos como gigantes gasosos do nosso sistema solar, são mundos incríveis que capturam nossa imaginação. No entanto, há um grande problema: esses planetas não têm superfícies sólidas. Eles são compostos principalmente de gases e possuem atmosferas profundas que se transformam em formas líquidas e possivelmente até metálicas em grandes profundidades. Por exemplo, ao pensar em Júpiter, imagine suas nuvens espiraladas de hidrogênio e hélio, que criam tempestades poderosas, como a famosa Grande Mancha Vermelha. Mesmo que uma sonda espacial conseguisse descer nessas atmosferas, ela enfrentaria pressões e temperaturas extremas que esmagariam ou queimariam qualquer veículo de pouso. É por isso que a exploração desses magníficos gigantes se baseia em sondas orbitais e sensores remotos, permitindo-nos coletar dados incríveis sem tocar suas superfícies misteriosas. Não é surpreendente o quanto podemos aprender sem pisar em suas terras enigmáticas? Aqui está um fato surpreendente sobre crocodilos. Esses incríveis répteis podem prender a respiração de 15 minutos a 1 hora debaixo d'água. Em casos extremos, eles conseguem ficar submersos por até 2 horas. Essa habilidade impressionante os ajuda a economizar oxigênio enquanto esperam silenciosamente pela presa. Imagine um crocodilo se escondendo logo abaixo da superfície da água, completamente imóvel, usando sua camuflagem para capturar um animal desavisado. Sua adaptação única inclui células sanguíneas especiais que transportam o oxigênio de forma mais eficiente, permitindo que aproveitem ao máximo cada respiração.
Na próxima vez que você ver um crocodilo tomando sol, lembre-se de que sob essa aparência tranquila se esconde um mestre da sobrevivência subaquática. Com habilidades tão incríveis, os crocodilos são verdadeiramente uma maravilha da natureza e da evolução. E o que você acha desses caçadores furtivos e suas impressionantes habilidades de prender a respiração? Eles são simplesmente incríveis. E se eu te disser que os porcos podem ser perigosos? Em 2012, o desaparecimento alarmante do fazendeiro do Oregon, Terry Garner, levou a uma investigação assustadora. Ele sumiu enquanto alimentava seus porcos. E quando seus parentes preocupados começaram a procurá-lo, encontraram uma cena horrível. Tudo o que acharam foram pedaços de suas dentaduras e partes do corpo espalhadas. Essa descoberta chocante fez com que as autoridades suspeitassem que os porcos de Garner, conhecidos por sua agressividade e onivorismo, poderiam tê-lo comido. Os porcos são animais surpreendentemente fortes com um instinto de carniceiro, o que significa que podem comer quase tudo o que encontram, incluindo carne. Este caso serve como um lembrete sombrio dos perigos potenciais de trabalhar com grandes animais. O caso de Garner levanta questões importantes sobre a segurança na fazenda e os riscos associados ao manejo de gado imprevisível. É um exemplo impressionante de como a vida de um fazendeiro pode se tornar perigosa em um instante. Imagine como é fácil correr na água. O equipamento de treino aquático e spa é um dispositivo inovador que torna esse sonho realidade. Essa incrível máquina simula a sensação de correr na água e proporciona um ótimo treino. Ela possui 2 poderosos jatos que criam resistência, dificultando a corrida, além de 14 jatos adicionais que permitem ajustar o nível de dificuldade de acordo com sua condição física. Isso significa que todos, desde iniciantes até atletas experientes, podem encontrar a intensidade certa para seus treinos. A tela à prova d'água oferece comodidade, permitindo que os usuários ajustem e controlem seus exercícios rapidamente, sem complicações. Se você quer aumentar sua resistência, melhorar sua força ou apenas se divertir, este equipamento oferece uma solução versátil. Imagine-se espirrando na água, aproveitando todos os benefícios de correr. Menos impacto nas articulações, uma maneira divertida de se manter em forma e uma experiência refrescante. Por que não elevar seus treinos a um novo nível com o equipamento de treino aquático e spa? Acredite ou não, repelentes podem confundir os mosquitos. Muitos repelentes, especialmente os com o ingrediente ativo DEET, nos protegem de forma surpreendente desses insetos irritantes. Os mosquitos dependem muito do olfato para encontrar pessoas, captando cheiros como o dióxido de carbono e o ácido lático que liberamos naturalmente. Quando alguém usa um repelente com DEET, isso dificulta que os mosquitos reconheçam esses sinais importantes. Essa confusão torna muito mais difícil para eles encontrarem sua próxima vítima. É como usar uma capa invisível que esconde o cheiro da sua pele. Com apenas 1 ou 2 borrifadas, você pode se proteger de picadas incômodas e doenças frequentemente transmitidas por mosquitos. Então, da próxima vez que você sair, lembre-se de que um pouco de repelente pode ajudar muito na luta contra essas pragas zumbidoras. Você pode acreditar que todos os domínios de 3 caracteres já estão ocupados? Esse fato surpreendente significa que cada combinação de 3 letras e números, totalizando 17.576 nomes de domínio únicos, já foi registrada. Esses endereços web curtos e memoráveis são muito procurados, pois são fáceis de lembrar e têm uma aparência profissional. Portanto, se você deseja um domínio de 3 caracteres, provavelmente terá que comprá-lo do proprietário atual, muitas vezes por um preço alto. A escassez desses domínios criou um mercado competitivo. Alguns foram vendidos por milhares de dólares. Empresas e empreendedores entendem que um domínio atraente ajuda a estabelecer sua presença online, tornando esses nomes curtos ainda mais valiosos. Então, se você planeja lançar um site, tenha em mente que precisará ser criativo com nomes mais longos ou outras combinações para encontrar um endereço único. Você já pensou nas dimensões gigantescas do Antonov An-225? Este incrível avião é o maior já construído, projetado especialmente para transportar espaçonaves. Seu peso impressiona com 285 toneladas, e a envergadura das asas chega a 88 metros, tornando uma visão realmente impressionante no céu. Sua enorme capacidade de carga permite transportar itens fora do padrão, que outros aviões não conseguem. Construído por colossais 250 milhões de dólares,
O AN-225 não é apenas grande, ele também possui uma potência incrível e é um dos aviões de carga mais capazes do mundo. Imagine como é vê-lo em ação, levantando equipamentos pesados ou até mesmo outros aviões. Apesar de suas características impressionantes, o AN-225 foi tragicamente danificado durante um recente conflito na Ucrânia, deixando entusiastas da aviação e especialistas em transporte de cargas na expectativa de saber se ele algum dia voltará a voar. Você pode se surpreender. A primeira revista de moda, publicada na Alemanha em 1586, ela marcou o início do jornalismo de moda como conhecemos hoje. Conhecida como Die Allestande, essa revista inovadora mostrava as últimas tendências em roupas e estilo de vida, atingindo um público sedento por inspiração. Imagine um tempo em que a ideia de uma revista de moda era desconhecida. Essa abordagem inovadora não apenas destacava estilos de roupas, mas também influenciava normas sociais de beleza e autoexpressão. Ao longo dos séculos, as revistas de moda evoluíram, levando ao surgimento de publicações icônicas como Vogue e Harper's Bazaar, que mudaram nossa percepção sobre moda. Essas revistas ofereceram a inúmeros designers e modelos uma plataforma para se expressar, revolucionando a indústria da moda. Então, da próxima vez que você folhear uma revista de moda, lembre-se de suas raízes fascinantes que remontam a 1586. Você já se perguntou por que os imperadores usavam mantos de dragão? Os antigos imperadores chineses acreditavam que essas roupas magníficas tinham a capacidade única de controlar o clima. Decorados com padrões complexos, os mantos de dragão não eram apenas vestimentas. Eles simbolizavam o equilíbrio cósmico. O dragão representava força, poder e sorte, conectando o imperador ao universo. Quando os imperadores vestiam esses mantos, eram vistos não apenas como líderes. Eles se tornavam a personificação viva da harmonia entre as forças terrestres e celestiais. As pessoas acreditavam que a habilidade do imperador de manter o clima e a estabilidade era crucial para a agricultura e a prosperidade. Se a chuva caísse ou o sol brilhasse na hora certa, o imperador era elogiado por sua conexão divina com os céus. No final, esses mantos serviam como poderosos lembretes do papel do imperador em manter o delicado equilíbrio entre a natureza e a sociedade. Não é incrível como a moda pode carregar um significado tão profundo na história? Gerald Ford entrou para a história como a única pessoa a ocupar os cargos de vice-presidente e presidente dos Executive Committee, sem ter sido eleito para nenhum deles. Depois de ser vice-presidente de Nixon, Ford assumiu a presidência em 1974, quando Nixon renunciou em meio ao escândalo Watergate. Esse momento foi extremamente importante, pois ele se tornou líder em um período difícil da história americana. No entanto, seu governo enfrentou desafios. Ford teve uma forte oposição e foi derrotado por Jimmy Carter nas eleições de 1976, tornando esse capítulo único na política dos Yukimura. A trajetória de Ford nos lembra como eventos inesperados podem impactar o legado de uma pessoa na política, levantando questões sobre a natureza da liderança em tempos turbulentos. Um indivíduo pode alcançar a grandeza em meio a contradições. Descubra por que a Bíblia está entre os livros mais roubados. Você pode se surpreender ao saber que a Bíblia é considerada o livro mais roubado do mundo. Esse fato curioso destaca não apenas a enorme popularidade do livro, mas também levanta questões sobre por que as pessoas recorrem ao roubo. Alguns podem roubar um exemplar em busca de orientação espiritual, enquanto outros fazem isso por ironia ou rebeldia. O grande número de roubos mostra que muitas pessoas sentem uma conexão profunda com esse texto sagrado, mesmo que não consigam comprá-lo. Curiosamente, algumas lojas costumam colocar Bíblias perto dos caixas, claramente reconhecendo sua atratividade. Esse fenômeno abre um diálogo fascinante sobre o acesso a textos religiosos e o que as pessoas estão dispostas a fazer por suas crenças. Por que, na sua opinião, a Bíblia ressoa tanto que vale a pena ser roubada? Muitas pessoas não sabem, mas a Arca de Noé era enorme. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé tinha cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para comparação, um campo de futebol moderno tem cerca de 100 metros. A Arca de Noé era significativamente mais longa. Esse tamanho era impressionante na antiguidade, tornando a Arca um dos maiores barcos já construídos.
Ela foi feita para salvar Noé, sua família e pares de animais do grande dilúvio, e esse enorme navio de madeira representa uma conquista de engenharia notável. É surpreendente pensar em como Noé conseguiu realizar essa tarefa grandiosa, com ferramentas e tecnologias limitadas. A arca não era apenas grande, ela também precisava ser suficientemente resistente para sobreviver às águas turbulentas descritas na história. Muitos cientistas e historiadores continuam a investigar as dimensões da arca e o significado de seu tamanho, questionando como ela funcionava como um zoológico flutuante. Uma estrutura tão grandiosa poderia realmente ter existido? Por que a Cachoeira Kaieteur é tão impressionante? Essa majestosa cachoeira tem 226 metros de altura e é uma das maiores e mais altas do mundo. Ela está situada em um ambiente natural deslumbrante, e sua poderosa queda d'água cria um espetáculo incrível quando a água despenca rapidamente. Os visitantes podem ver a densa névoa que se eleva da cachoeira, visível a muitos quilômetros de distância, criando um efeito hipnotizante que encanta amantes da natureza e aventureiros. O som da água borbulhante produz um rugido alto que não pode ser ignorado, mesmo a uma grande distância. Seja explorando a área a pé ou apreciando a vista panorâmica, a beleza e a força da Cachoeira Kaieteur deixam impressões inesquecíveis. É um lembrete da incrível força e grandeza da natureza. Você já ficou admirado diante de algo tão poderoso e belo como essa cachoeira? Pterossauros não são dinossauros, vamos entender. Embora os pterossauros voassem alto no céu pré-histórico, ao lado dos poderosos dinossauros, eles pertencem a um grupo separado de répteis. Muitas vezes, os pterossauros são confundidos com dinossauros por causa de seu tamanho e do período em que viveram, mas diferenças anatômicas significativas os destacam. Primeiro, os pterossauros tinham ossos ocos, o que os tornava mais leves e melhores para voar. Eles também tinham características únicas, como longas asas feitas de pele esticada entre os dedos, permitindo que manobrassem eficientemente no ar. Em contraste, os dinossauros, que habitavam principalmente a terra, tinham corpos robustos e uma estrutura diferente nas patas. Embora ambos os grupos tenham um ancestral comum, seus caminhos evolutivos levaram a características distintas. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que os pterossauros voavam acima deles, traçando seu próprio caminho único na história da vida. É verdade que os peixes podem andar na terra. Surpreendentemente, algumas espécies de peixes realmente evoluíram para isso. Por exemplo, o peixe andarilho é um peixe incrível que usa suas nadadeiras peitorais como pernas, permitindo que se mova sobre superfícies lamacentas e até escale pedras. Essas adaptações únicas ajudam na sobrevivência em habitats naturais, como poças de maré e manguezais, onde precisam se locomover tanto na água quanto na terra. Quando os peixes andarilhos estão fora da água, eles dependem da pele úmida para respirar, que absorve oxigênio do ar. Sua habilidade de se mover na terra não só os ajuda a procurar alimento, mas também a escapar de predadores. Outras espécies, como o peixe-lanterna, podem se deslocar pela lama e pela grama usando suas nadadeiras, e em situações difíceis podem até engolir ar e sobreviver por longos períodos fora da água. Esse comportamento fascinante mostra o quão adaptativa a natureza pode ser, ampliando nossa compreensão sobre o que os peixes são capazes de fazer. Não é incrível pensar em como a vida evolui de maneiras tão inesperadas? O que realmente define a diversidade atômica? Os prótons, partículas positivas no centro dos átomos, são muito mais interessantes do que você imagina. Cientistas descobriram que os prótons não são estáticos nem homogêneos. Eles têm diferentes formas e tamanhos. Essa diversidade depende de partículas menores, chamadas quarks, que se movem dentro dos prótons. Quando os quarks se movem rapidamente, eles mudam a forma dos prótons, fazendo com que eles pareçam diferentes, dependendo da sua velocidade e energia. Isso significa que os prótons podem ter aparências e comportamentos únicos em diferentes condições. Compreender os prótons é muito importante, pois eles desempenham um papel significativo na estrutura atômica de tudo ao nosso redor, desde o ar que respiramos até as estrelas no céu. A complexidade dos prótons desafia nossa compreensão de como a matéria interage em um nível fundamental. Não é incrível como partículas minúsculas podem criar tanta diversidade no universo? Você sabia que o Caltech teve uma impressionante sequência de 228 derrotas? Essa incrível sequência durou de 2003 a 2013, tornando-se uma das mais longas da história do esporte universitário.
Imagine um time de beisebol que perdeu 228 jogos seguidos. É esmagador, não é? No entanto, os castores do Caltech mostraram uma resistência incrível durante esses anos difíceis. Cada jogo trazia novos desafios, mas os jogadores continuavam a aparecer, determinados a melhorar e a se apoiar mutuamente. Em 2013, o time finalmente virou o jogo, conquistando uma emocionante vitória sobre outro time universitário, encerrando a difícil sequência de forma triunfante. Essa vitória não apenas elevou seu espírito, mas também destacou a importância da persistência e do trabalho em equipe. A história do Caltech nos lembra que mesmo em tempos difíceis, a união pode levar a retornos notáveis. Quem diria que uma sequência de derrotas poderia gerar tanta determinação e camaradagem? Vamos desvendar a verdade sobre dobrar papel. Você sabia que dobrar uma folha padrão de papel A4 mais de 7 vezes é quase impossível? Esse fato interessante destaca os limites dos materiais que usamos no dia a dia. No entanto, a história fica fascinante se considerarmos um rolo de papel higiênico. Em um cenário teórico, se você conseguir desenrolar um rolo de papel higiênico e dobrá-lo 42 vezes, essas dobras poderiam criar uma pilha que chegaria à Lua. Essa ideia incrível se baseia em cálculos que mostram que a espessura do papel dobra a cada vez que é dobrado. Para alcançar esse número impressionante de dobras, a folha precisaria ter mais de 1 trilhão de quilômetros de comprimento. Então, da próxima vez que você olhar para um pedaço de papel, pense sobre o potencial que ele realmente tem, mesmo que não possamos dobrá-lo tantas vezes. Descubra os segredos dos antigos bonsais. Essas árvores incríveis contam histórias que atravessam gerações e algumas delas são valiosas relíquias de família. O bonsai é a arte de cultivar árvores em miniatura, que refletem a beleza da natureza em um formato pequeno. O bonsai mais antigo conhecido, um bonsai de figueira, tem mais de 1000 anos e está no Japão. Famílias costumam passar essas maravilhas em miniatura para preservar tradições e criar laços por meio de uma história e cuidado compartilhados. Cada bonsai requer atenção cuidadosa, poda regular e rega para se manter saudável e bonito. Formas e estilos elaborados, como o bonsai cascata ou ereto, são inspirados na natureza, tornando cada árvore única. Cuidar dessas maravilhas antigas pode desenvolver um senso de responsabilidade e conexão com a natureza, lembrando-nos do nosso lugar no mundo. O que você acha de cuidar de um pedaço vivo da história? Descubra a história da bandeira das Filipinas. Esta bandeira vibrante é não apenas um símbolo nacional, mas também um indicador interessante do espírito do país. Quando há paz nas Filipinas, a cor azul se destaca no topo, simbolizando tranquilidade e harmonia. Porém, em tempos de conflito ou guerra, a bandeira é invertida e a cor vermelha fica acima, sinalizando a prontidão para defender a nação. Essa característica única reflete o espírito dos filipinos e a importância do orgulho nacional. A bandeira também possui um triângulo branco e 3 estrelas, que representam as 3 principais regiões geográficas do país: Luzon, Visayas e Mindanao. Sempre que você vê a bandeira, ela conta uma história de resistência, coragem e esperança por um futuro melhor. Essa dupla função da bandeira ajuda os cidadãos a reconhecerem o status de sua nação, fortalecendo o sentimento de unidade e a identidade comum entre os filipinos em todo o mundo. Quais outras bandeiras no mundo têm significados tão marcantes? Você sabia que o edifício mais alto do mundo é um penthouse no Central Park, em Nova York? Ele orgulhosamente leva o título de maior residência do planeta. Localizado entre o 129º e o 131º andar de um magnífico arranha-céu com 1.550 pés de altura, este luxuoso apartamento não é apenas um lugar para viver, mas uma verdadeira experiência. Imagine-se neste espaçoso penthouse, com 7 grandes quartos e 8 banheiros elegantes, além de 3 banheiros estilosos. Projetado para conforto e elegância, este lar oferece grandes janelas que proporcionam vistas deslumbrantes do icônico horizonte de Nova York, tornando cada olhar para a rua um momento inesquecível. Com amplas varandas, você pode aproveitar o ar fresco e o som da cidade lá embaixo. Viver aqui significa ter a melhor vista de uma das paisagens urbanas mais vibrantes do mundo. Seja para receber amigos ou desfrutar de uma noite tranquila, este penthouse permite que os moradores aproveitem todas as delícias da vida urbana com o máximo de luxo. Como você chamaria este lugar incrível de lar? Vamos desvendar a verdade sobre o slang dos micro-ondas. Você sabia que em diferentes culturas os micro-ondas têm nomes diferentes?
No país de Gales, eles são chamados de pop dipping, que se traduz de forma engraçada como forno que apita. Esse nome reflete o som que você ouve quando a comida está pronta, mostrando como a linguagem pode ser funcional e divertida ao mesmo tempo. Do outro lado do mundo, no Japão, o micro-ondas é conhecido como shinsuru, que vem do som que ele faz ao aquecer sobras. Esses nomes únicos ilustram uma incrível característica humana. Frequentemente chamamos objetos do dia a dia com base nos sons que eles produzem ou em suas funções. Pense bem, toda vez que você ouve esse pip ou shinsuru, você se lembra de como a linguagem evolui para se adaptar à nossa vida cotidiana. Não é incrível como nos conectamos com nossos aparelhos através de termos tão divertidos? Pimentas chili trazem ardência sem o calor real. Você pode se surpreender ao saber que a sensação de calor ao comer pimenta chili não está relacionada à temperatura. O segredo está em uma substância chamada capsaicina. Quando você morde a pimenta, a capsaicina se liga aos receptores de dor na sua boca, enganando seu cérebro e fazendo-o pensar que você está sentindo queimação. Essa reação ativa os mecanismos de defesa do corpo, causando sudorese e aumento da frequência cardíaca. É impressionante como essa substância natural pode provocar sensações tão intensas, não é? Curiosamente, o nível de ardência das pimentas chili é medido na escala Scoville, que atribui uma classificação específica com base na concentração de capsaicina. Desde pimentas doces e suaves, até os extremamente ardidos Carolina Reapers, que podem ultrapassar 2 milhões de unidades na escala Scoville. Cada pimenta oferece uma ardência única. Embora a ideia de comida apimentada possa evocar imagens de fogo, na verdade, são apenas nossos nervos reagindo a uma pequena lição química. Então você se atreve a experimentar uma pimenta mais ardida. Imagine uma colônia perdida na história americana. A colônia de Roanoke, fundada em 1587, é um dos mistérios mais intrigantes da história americana. Quando os navios de suprimentos voltaram em 1590, encontraram a colônia completamente abandonada, deixando apenas a palavra assustadora, Croatoan, gravada em uma árvore. Essa simples pista gerou inúmeras teorias sobre o que aconteceu com os colonos. Alguns historiadores acreditam que os colonos se misturaram com a tribo vizinha dos Croatoan, enquanto outros sugerem que eles podem ter sido vítimas de doenças ou fome. As dificuldades de comunicação e os desafios do Novo Mundo provavelmente agravaram seus problemas. O desaparecimento dos colonos de Roanoke continua sendo uma questão em aberto que intriga arqueólogos e amantes da história. O que realmente aconteceu com essas almas corajosas? O mistério persiste, gerando especulações e pesquisas sobre o passado colonial inicial da América. Você já ouviu falar da famosa escada de madeira de Jerusalém? No século XVIII, uma escada de madeira ficou acidentalmente do lado de fora da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e se tornou uma parte marcante do patrimônio histórico da cidade. Essa escada permanece no mesmo lugar até hoje, mostrando não apenas o incidente, mas também uma história fascinante de cooperação religiosa. Hoje, esse simples pedaço de madeira simboliza as dificuldades de compartilhar locais sagrados, já que sua presença requer o consentimento de 6 diferentes denominações cristãs. Cada grupo tem seus direitos sobre a igreja, tornando a escada um ponto central de discussões sobre harmonia e convivência em uma cidade com uma rica história cultural. Essa responsabilidade compartilhada destaca como as crenças podem coexistir, até mesmo com algo tão simples como uma escada. Então, da próxima vez que você pensar em Jerusalém, lembre-se de que essa escada não é apenas um objeto esquecido, mas um símbolo do diálogo contínuo entre comunidades que buscam respeito e unidade. O que realmente influencia o tamanho das tartarugas? As tartarugas surpreendem pela variedade de tamanhos. A tartaruga pintada, a menor delas, mede apenas alguns centímetros e cabe na palma da mão. Por outro lado, temos a enorme tartaruga de couro, que pode pesar até 900 quilos ou mais. Essa grande diferença de tamanhos fascina e está relacionada ao seu habitat, alimentação e estilo de vida. Tartarugas pequenas costumam viver em ambientes apertados, como áreas rochosas ou prados, enquanto as gigantes tartarugas de couro vagam pelos oceanos, se alimentando de águas vivas. Seu tamanho oferece vantagens, como proteção contra predadores e a capacidade de viajar longas distâncias. Cada tartaruga evoluiu ao longo de milhões de anos, mostrando o quão adaptáveis e diversas essas répteis podem ser.
Não é incrível pensar que seres tão diferentes pertencem à mesma família? Prepare-se para se surpreender com a simetria dos flocos de neve. Cada floco de neve é uma pequena obra-prima da natureza, com 6 raios perfeitamente simétricos que o tornam incrivelmente bonito. É impressionante, mas apesar de seus padrões complexos, nenhum floco de neve é igual ao outro. Essa singularidade surge das condições em que cada floco se forma, como variações de temperatura e umidade. Quando o vapor de água congela na atmosfera, cada floco de neve adquire sua estrutura única, criando bilhões de padrões simétricos que encantam os observadores. Cientistas até estudaram flocos de neve sob o microscópio, registrando suas formas complexas e mostrando quão diversos eles podem ser. Essa simetria e individualidade revelam o quão incrível é a natureza, transformando algo simples, como a neve que cai, em uma fonte infinita de admiração. Então, da próxima vez que você ver um floco de neve, lembre-se de que não é apenas água congelada, é uma obra de arte única, esperando para ser apreciada. Você sabia que o Gangkhar Punsum não foi conquistado? Esta impressionante montanha no Butão, com 7.570 metros de altura, é o pico mais alto da Terra que ainda não foi escalado. A razão para esse fenômeno único é que a escalada é proibida devido às crenças espirituais dos butaneses. Eles consideram os picos como casas sagradas para os deuses, e respeitar essas crenças é uma parte importante de sua cultura. O governo do Butão mantém essa proibição de escaladas, e alpinistas de todo o mundo respeitam essa tradição, reconhecendo a importância de preservar locais sagrados. Assim, o Gangkhar Punsum simboliza não apenas um desafio para os escaladores, mas também um profundo respeito pela natureza e um compromisso com a preservação da cultura. É uma incrível demonstração do rico patrimônio espiritual do Butão. Não é interessante como a natureza e a cultura estão tão interligadas? Vamos revelar a verdade sobre a temperatura mais fria da Terra. Em 21 de julho de 1983, na Antártica, foi registrada a temperatura recorde de 128,6 graus Fahrenheit, ou 89,2 graus Celsius. Esse frio extremo foi oficialmente registrado na estação Vostok, na União Soviética, e continua sendo a temperatura mais baixa já registrada no nosso planeta. A Antártica é conhecida por suas paisagens geladas e desertas, e as condições severas a tornam um dos lugares mais inóspitos da Terra. O ar frio lá não é apenas desconfortável, sem o equipamento adequado pode ser mortal. Cientistas continuam a estudar essas temperaturas para entender como as mudanças climáticas podem afetar as regiões polares. Esses registros nos ajudam a compreender fenômenos meteorológicos e prever possíveis cenários futuros. Imagine como é a vida em condições tão extremas. Como cientistas e pesquisadores sobrevivem e prosperam nesse mundo congelado. E se eu te disser que Russell Crowe abriu mão de uma fortuna? Em uma reviravolta inesperada na história de Hollywood, o ator Russell Crowe decidiu não interpretar Aragorn na icônica trilogia O Senhor dos Anéis, o que poderia lhe render cerca de 100 milhões de dólares. Crowe achava que a Warner Brothers estava pressionando o diretor Peter Jackson na escolha dos atores, o que não o agradava. Ele sentia que Jackson já tinha um ator em mente e não queria interferir. Essa decisão mostra o compromisso de Crowe com a qualidade e não com o lucro rápido. Em vez de seguir o dinheiro, ele confiou na visão criativa de Jackson, o que levou à escolha de Viggo Mortensen para o papel de Aragorn, uma escolha que ficará marcada na história do cinema. A aposta de Crowe se provou certa de outra forma, mostrando que às vezes, o importante não é apenas o dinheiro, mas também a arte do cinema. Você sabia que os militares já treinaram morcegos para soltar bombas? Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Execri, CUA, lançou um projeto único chamado Bombas de Morcegos, que tinha como objetivo usar os instintos naturais desses animais na guerra. A ideia era simples, mas estranha: prender pequenas bombas aos morcegos e soltá-los sobre o território inimigo. Os militares acreditavam que, ao serem soltos, esses morcegos procurariam lugares escuros para se abrigar, como prédios e outras estruturas. Assim que os morcegos se acomodassem, as bombas deveriam detonar, causando caos e destruição. Esse plano incomum foi proposto pelo dentista Lytle S. Adams, que o sugeriu ao descobrir os hábitos naturais dos morcegos. Apesar do entusiasmo inicial e de alguns testes bem-sucedidos, o projeto enfrentou muitos problemas. Muitos morcegos não retornavam após serem soltos, e foi difícil prender explosivos a essas pequenas criaturas.
No final, o projeto foi abandonado, mas continua sendo um exemplo fascinante de criatividade militar em tempos de guerra. Imagine um esquadrão de morcegos voando pelo céu noturno, com pequenas bombas em vez de sementes. Você sabia que os riscos de afogamento dependem do tipo de água? É surpreendente, mas é mais difícil se afogar em água salgada do que em água doce. Esse fato interessante explica por que cerca de 90% dos casos de afogamento ocorrem em corpos d'água doces, como lagos, rios e piscinas. A diferença está na forma como nosso corpo reage a esses tipos de água. A água salgada, sendo mais densa, oferece mais flutuação, permitindo que as pessoas permaneçam na superfície por mais tempo. A água doce, por outro lado, pode ser absorvida pelo corpo, levando a uma perda de consciência mais rápida. Todos os anos, o afogamento afeta muitas vidas, especialmente de crianças, que são mais vulneráveis. Compreender essa diferença importante pode ajudar na criação de medidas de segurança e programas educacionais. Portanto, ao estar perto da água, lembre-se de que nadar em uma piscina pode apresentar riscos diferentes do que nadar no oceano. Você está pronto para garantir a segurança de si mesmo e dos outros na água? Você sabia que a Suíça esperou até 1971 para dar às mulheres o direito de voto? É surpreendente que um país conhecido por seu progresso tenha demorado tanto para garantir esse direito tão importante. Embora em algumas regiões da Suíça as mulheres já pudessem votar em eleições locais antes, a situação era diferente no nível federal. Quando ocorreu o referendo nacional em 1971, muitos suíços debatiam se as mulheres deveriam participar da política. Os opositores frequentemente alegavam que tradições e valores familiares estavam em risco, enquanto os apoiadores enfatizavam a importância da igualdade e da representação. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, refletiu transformações mais amplas na sociedade em direção à igualdade de gênero no século XX. Hoje, as mulheres na Suíça participam ativamente da política e desempenham um papel fundamental no futuro do país. Mas é interessante lembrar quão recente é a conquista desse direito. O que isso nos diz sobre a luta contínua por igualdade em todo o mundo? Por que o rei Tut se tornou governante em uma idade tão jovem? Com apenas 9 anos, Tutankhamon, conhecido como Rei Tut, assumiu a incrível responsabilidade de governar o Antigo Egito. Essa ascensão ao trono aconteceu por volta de 1332 a.C., em um período de grandes mudanças no Egito, incluindo transformações religiosas e problemas políticos. Apesar de sua juventude, ele herdou um reino rico em cultura e tradições, o que influenciou suas decisões como governante. Seu reinado, embora curto, durou até sua morte aos 18 anos, deixando um legado misterioso. O rei Tut é mais conhecido hoje por seus tesouros luxuosos encontrados em sua tumba, descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Esses artefatos, incluindo a famosa máscara de ouro, nos oferecem vislumbres fascinantes sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. Muitos historiadores especulam sobre as causas de sua morte precoce, desde problemas de saúde até possíveis intrigas políticas. Mesmo hoje, a vida do rei Tut continua a nos intrigar, tornando-o um dos faraós mais famosos da história. Quais segredos ainda podem estar escondidos em sua história? Você sabia que Jay-Z atirou no irmão aos 12 anos? Esse incidente chocante aconteceu durante uma discussão acalorada sobre joias roubadas e deixou uma marca profunda na vida do artista. Crescendo no projeto Marcy em Brooklyn, Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Sean Carter, enfrentou muitas dificuldades que moldaram seu futuro. O conflito com seu irmão mais velho teve consequências sérias, mas também se tornou um ponto de virada para Jay-Z, que mais tarde refletiu essa experiência dolorosa em sua música. Na canção Você Deve Me Amar, ele alude às lutas e conflitos que marcaram sua infância. Esse relato sincero e pessoal destaca como memórias e experiências poderosas influenciam a criatividade do artista. A trajetória de Jay-Z, de um jovem problemático a um ícone do hip-hop, nos lembra que as dificuldades muitas vezes moldam a resiliência e a criatividade. O que você acha que esse incidente nos ensina sobre o poder da música e da narrativa? Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais. O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas, o que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas.
Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. E se eu te disser que a Ryanair já removeu os apoios de braço? Na tentativa de reduzir custos, a companhia aérea de baixo custo Ryanair sugeriu algumas ideias radicais, incluindo a remoção dos apoios de braço em seus aviões. Essa abordagem inusitada visava aumentar o número de assentos e diminuir despesas, mostrando o quanto eles levam a sério os voos econômicos. Imagine como é apertado viajar sem aquele pequeno espaço de conforto entre você e o passageiro ao lado. Eles até propuseram cobrar dos passageiros pelo uso dos banheiros. Embora essas medidas tenham gerado muita discussão e confusão entre os viajantes, refletem o esforço da Ryanair para manter os preços das passagens baixos. Voos acessíveis significam que mais pessoas podem viajar, mas a que custo para o conforto? Isso levanta uma questão interessante sobre até onde os viajantes estão dispostos a ir por tarifas mais baixas. Então, da próxima vez que você reservar um voo econômico, pense no que pode estar faltando. Prepare-se para se surpreender com o único Lesoto. Você sabia que Lesoto é o único país do mundo completamente cercado por outro país? Situado inteiramente dentro da África do Sul, este país sem litoral é frequentemente chamado de Reino nas Nuvens, devido à sua incrível altitude. Com seu ponto mais baixo, a mais de 1.400 metros acima do nível do mar, Lesoto é famoso por suas impressionantes cadeias de montanhas, paisagens deslumbrantes e rica herança cultural. As vistas dramáticas oferecem abrigo para turistas e amantes da natureza, enquanto o povo Basoto mantém tradições vibrantes e uma identidade única moldada pelo seu ambiente. O clima de Lesoto varia bastante devido à altitude, resultando em uma diversidade de flora e fauna. Imagine um lugar onde você pode ver montanhas cobertas de neve, mesmo na África. Não é incrível como as características geográficas de Lesoto moldam sua cultura e vida cotidiana? E se eu te contar sobre as máquinas de baguetes? Essas máquinas inteligentes na França estão mudando a forma como as pessoas veem o pão. Elas estão conectadas diretamente às padarias locais e garantem que sempre haja baguetes fresquinhos e crocantes, atendendo a todos os desejos. Imagine passar por uma máquina à meia-noite e poder pegar um baguete quentinho, como se estivesse em uma padaria. Essa inovação não só torna o pão fresco mais acessível, mas também apoia os padeiros locais, oferecendo uma plataforma para mostrar seu talento. É uma maneira deliciosa de preservar a arte tradicional de assar, adaptando-se às comodidades modernas. Com o aroma de pão recém-assado, essas máquinas estão se tornando populares nas cidades francesas. Então, da próxima vez que você estiver na França, vai procurar uma dessas máquinas de baguetes para um lanche noturno? E se eu te contar sobre uma praia intocada? Imagine uma linda faixa de areia onde nunca pisou um ser humano, um paraíso secreto preservado pela natureza. Esta rara praia, escondida da agitação da vida moderna, é um exemplo vivo de como a Terra era antes da intervenção humana. As ondas batem suavemente nas praias limpas, enquanto ecossistemas intocados prosperam nas proximidades, oferecendo lar a diversas plantas e animais. Este lugar especial não só traz tranquilidade, ele desempenha um papel importante na saúde do nosso planeta. Ao manter esses locais livres de marcas humanas, permitimos que a natureza se desenvolva sem interferências. Esses cantos intocados podem nos ensinar muito sobre conservação e a importância de proteger o nosso meio ambiente, o que significa caminhar na areia que nunca sentiu o peso de um pé humano. Você já se perguntou por que as narvais têm longas presas? As narvais são criaturas marinhas incríveis, facilmente reconhecíveis por suas impressionantes presas em espiral, que podem chegar a até 3 metros de comprimento. Essas presas não são apenas para enfeitar, são dentes modificados que desempenham funções importantes na vida das narvais. Uma das funções mais interessantes é a percepção do ambiente. A presa é cheia de terminações nervosas, permitindo que as narvais sintam mudanças na pressão e temperatura da água, ajudando-as a se orientar nas águas geladas.
Além disso, essas incríveis presas também têm um papel na atração de parceiros. Durante a época de acasalamento, os machos podem usar suas presas em um comportamento conhecido como luta de presas. Isso não só demonstra sua força, mas também ajuda a estabelecer dominância entre os concorrentes. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre narvais, lembre-se de que suas famosas presas não são apenas únicas, mas também desempenham funções vitais para sua sobrevivência e interações sociais. Você notou o papel engraçado de David Bowie em Zoolander? Neste filme de comédia, Bowie aparece como um juiz de moda, trazendo seu estilo único para uma cena memorável. O filme foi lançado em 2001 e conta a história de Derek Zoolander, interpretado por Ben Stiller, um modelo desajeitado mas sincero. O filme é repleto de humor exagerado e sátira absurda sobre a moda. A aparição de Bowie como juiz é inesquecível. Ele avalia uma competição acirrada entre modelos, com seu charme e inteligência. Essa participação não só destaca a conexão de Bowie com o mundo da moda, mas também mostra seu lado brincalhão, lembrando os fãs de que ele poderia brilhar em qualquer palco, seja na música ou no cinema. A interação com o personagem de Stiller adiciona ainda mais absurdidade a uma trama já maluca, criando um momento marcante no filme. O papel inesperado de Bowie ressoa tanto com os fãs de sua música quanto com os amantes de comédias inusitadas. Você pode acreditar que esse músico lendário se encontrou em um papel tão cômico? Você sabia que na Áustria existe uma emocionante ponte de vidro? Ela se ergue majestosa sobre o glaciar Dachstein, a 400 metros de altura. Ao caminhar pela ponte, você poderá desfrutar de vistas incríveis dos Alpes. Mas isso não é tudo. No final da ponte, os corajosos podem pisar em uma impressionante plataforma de vidro, conhecida como a Escada para o Abismo. Imagine olhar para baixo e ver o vazio. Essa experiência ousada oferece uma perspectiva única e uma dose de adrenalina que não se compara a nenhuma outra atração. Perfeito tanto para os amantes de aventura quanto para os apreciadores da natureza, essa ponte é um lugar imperdível. Seja para tirar fotos do cristalino glaciar ou sentir a emoção da altura, essa é uma aventura inesquecível. Você está pronto para enfrentar seus medos e dar um passo para o abismo? Um fato interessante sobre a fotossíntese. As plantas utilizam processos físicos complexos para transformar a luz solar em energia de maneira incrivelmente eficiente. De forma surpreendente, elas usam a superposição quântica, permitindo que dirijam a energia por vários caminhos ao mesmo tempo. Essa habilidade única ajuda as plantas a otimizar a captura da luz solar, alcançando quase a perfeição na transmissão de energia. Imagine como é incrível que uma simples folha possa realizar processos físicos complexos para produzir seu próprio alimento. Os cientistas estão tão inspirados por esse fenômeno natural que tentam reproduzi-lo em sistemas artificiais, na esperança de tornar a coleta de energia solar tão eficiente quanto a das plantas. Essa combinação de biologia e física quântica desperta curiosidade e admiração, mostrando adaptações incríveis na natureza. Pense, se pudéssemos usar um nível de eficiência assim, como nossos sistemas de energia poderiam mudar no futuro. Difícil de acreditar, mas este peixe vê o mundo de forma diferente. Imagine uma criatura das profundezas do oceano, com a parte superior da cabeça completamente transparente. Este incrível peixe de águas profundas tem 2 olhos verdes e tubulares que podem girar de forma independente. Essa adaptação única permite que o peixe observe o mundo ao seu redor em diferentes direções, sem mover o corpo, tornando-o um predador eficiente nas escuras profundezas. Os olhos são protegidos por um domo gelatinoso, que não só os protege, mas também ajuda a suportar a enorme pressão nas grandes profundidades. Essas adaptações incríveis permitem que o peixe sobreviva em um ambiente onde poucos conseguem existir, mostrando a genialidade da natureza. Pense em quantas adaptações incomuns existem nas profundezas do oceano, aguardando para serem descobertas.